Seja bem-vinda, bem-vindo à casa da padroeira do estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, para este momento todo especial de encontro com Deus, que é a Léxio Divina. A palavra do Senhor chega e nos desinstala, mas é uma dor de amor, não aquele desconforto de quem é atravessado por um sofrimento atroz e sem sentido, mas para alguém que entende que na dor da vida nós podemos fazer um parto. Esta palavra nos gesta. É por isso que estamos na casa de Nossa Senhora, a Virgem Mãe e Senhora da Piedade. Antes de conceber no ventre, Maria concebe no ouvido, experimenta a obediência da fé e por isso dá à luz àquele que é a própria palavra da vida. Que Maria, no seu amor de mãe, nos embale, nos encante. Suplicamos a sua intercessão, ó Virgem Mãe e Senhora da Piedade, que o Espírito, o seu esposo, venha a nós. Ensina-nos a docilidade, o despojamento, aquela pobreza da casa de Nazaré, que nos faça pelo encontro com a palavra de Deus sermos fecundos. Nosso coração está árido, trabalhos, cansaços, angústias, atravessamentos. Que a visita de Deus nos visite. Que a visita de Deus nos encontre, assim como terra sedenta e sem água, desejando por Deus, nessa visita daquele que é viajante, visitante, peregrino, assim o Senhor faça florescer em nós a sua graça. Tome consciência do lugar onde você se encontra, seu respiro, tome consciência do seu corpo, sua memória, sua sensibilidade, cada faculdade da sua alma nesta hora visitado pela graça divina. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Aqui nos encontramos reunidos, permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos já quase terminando o tempo comum, 32º domingo do tempo comum, ano B, em que, sobretudo no domingo, quem nos conduz na aventura é o evangelista Marcos. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Jesus diz que é preciso tomar cuidado. Tomar cuidado com os fariseus, com a sua lógica. Eles, vazios de si, estão sempre inchados do seu conhecimento, gostam de ser cumprimentados, para assim disfarçar sua aridez, sua vida vazia. Sempre no domingo, o que prepara o Evangelho é a primeira leitura. Então nós vamos ao livro dos Reis, capítulo 1, capítulo 17, versículo 10 a 16. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 10 a 16. Elias põe-se a caminho, vai a Sarepta, encontra-se com uma viúva que dá tudo de si. E aí vamos entender que o Cristo mostra como um antídoto no Evangelho à avareza dos fariseus uma outra viúva que dá umas moedinhas, mas este pouco com Deus se torna muito, porque o muito sem Deus, nós já sabemos, é nada. O Salmo é o 145, onde se fala do Senhor que é fiel para sempre, Ele que faz justiça aos que são oprimidos. O amor de Deus se destina ao cumprimento da justiça. O Senhor abre os olhos dos que estão cegos, ergue o caído. O Senhor é quem protege o estrangeiro, é quem ampara tanto a viúva como o órfão. Viúva e órfão são categorias recorrentes no Antigo Testamento para dizer daqueles que são amparados pela graça divina, ao não poderem confiar em si mesmos. E a segunda leitura de hoje, em nossa aventura, Hebreus 9, versículo 24 a 25. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer diante de Deus em nosso favor. É assim que se manifestou a graça da cruz, insiste o autor da carta aos Hebreus. Aquele que morreu uma só vez pela nossa salvação, nos faz também, no momento em que nós morremos, participarmos da sua vida divina. Nós somos salvos porque esperamos nele. Este é o nosso itinerário, este banquete da palavra de Deus.
Como aos discípulos de Emaús, supliquemos ao Senhor Deus que abra a nossa inteligência para compreendermos os segredos das Sagradas Escrituras. O primeiro dos textos, o livro dos Reis, o grande profeta Elias, profeta do reino do norte. Elias, o tesbita, Elias põe-se a caminho. Versículo 10 do capítulo 17. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Antes disso, versículo 8, que não está incluso aqui na primeira leitura, porque o recorte, a perícope feita pela liturgia, prescinde dele. Depois veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta de Sidônia, e lá permanece. É uma região pagã. É a palavra de Deus quem impulsiona o profeta, já que o profeta será um portador desta palavra. Sempre é bom situar isso, que o profeta age motivado, instruído, impulsionado pela palavra de Deus. Não é alguém que tem uma língua maldita, dizendo daquilo que não sabe, daquilo que não experimentou. A palavra é dirigida ao profeta e o profeta, então, torna-se porta-voz desta palavra. Torna-se Nabi, um porta-voz. Elias, então, põe-se a caminho, impulsionado pela palavra. É dócil a ação de Deus que move os nossos corações. Ao chegar à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Vamos primeiro. Elias põe-se a caminho, peregrinar, andar, éxodos, êxodo. É no livro do Êxodo que Israel descobre um Deus que põe-se a caminho, que é solidário ao percurso. Por isso, êxodos, a partir do caminho. Então, claro, evidentemente, aqui neste Midrash, nessa Lexio Divina, onde nós vemos que as palavras importam e elas se conectam entre si, há um sentido profundo. Mais uma vez, Deus é companheiro da jornada de Elias e também é companheiro das dores do povo, porque é no deserto que o povo marcha sem pão e sem lar. Esta viúva tem fome e é bonito e interessante que há uma expansão, não é? Uma expansão para um território pagão. Por quê? Aqui já está sendo adiantado o que o apóstolo Paulo fará notar em suas cartas. Por conta do fechamento do povo judeu, o Senhor Deus abre o universalismo da perspectiva da fé, que deixa de estar circunscrita ao povo da primitiva aliança, à descendência de Abraão segundo a carne, para estender-se a todos os confins do mundo. Aqui já se antecipa Sarepta, região pagã, que será alcançada pela misericórdia de Deus. À porta da cidade está uma viúva, uma mulher que necessariamente por conta de sua condição social, do seu desprovimento material, inclusive, só podia contar com a graça divina. Aqui, viúva, órfão, estrangeiro, aquele lugar do desamparo humano, concretamente apresentado, na impossibilidade de confiar nas próprias forças e de prover a si mesmo, elas se encontram com o único que é a garantia. É isso, entende? O Deus de Israel, vamos já adiantar o Salmo, o Senhor é fiel para sempre, Salmo 145, versículo 7, ele faz justiça aos que estão oprimidos. A viúva, na perspectiva do Antigo Testamento, é alguém que está oprimido, abandonada pela hipocrisia social, alguém que não tinha quem por ela olhasse. Então, alguém que está oprimido, alguém que está atribulado, que está no primeiro momento desamparado, é visitada pelo amor de Deus, que é Emet, fiel, digno de confiança. O Senhor é fiel. Então, à porta da cidade, ela se encontra com o profeta Elias. O profeta é porta-voz da palavra de Deus e também da esperança. Põe-se a caminho, encontra a viúva à porta da cidade e diz, versículo 10, por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou atrás dela, dizendo da sua fome, por favor, traz-me também um bocado de pão em tua mão. Ela respondeu, pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha, um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar este resto
para eu e meu filho comermos e depois morrermos. Elias então replicou: não tenhas medo, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me um pãozinho do resto da farinha e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e para teu filho, pois assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá. Elias é porta-voz da esperança. A esperança que fecunda o desespero. Desespero, a nossa condição humana, a pobreza, o desamparo. A esperança como aquele que é capaz de garantir terra, prosperidade, descendência. Aquele que é capaz de garantir fartura. O Salmo 145, que é o desta liturgia, no versículo 9 diz: é o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Ele protege, Ele ampara, Ele é o exército, Ele é o auxílio de todos que temos viuvezes e orfandades. Aqui no sentido concreto e físico, porque não podemos esvaziar do Evangelho a crítica social. Tiago lembra em sua carta: não pagar salários justos é um pecado que clama aos céus. Mas também lemos no sentido místico e espiritual. Todos temos orfandades, todos somos desamparados. É o que marca a nossa condição quando nós viemos a este mundo. O útero que nos abriga é o mesmo que se contrai para nos expulsar. E assim somos todos desamparados, órfãos, desterrados, exilados, povo em caminho em direção à terra prometida, onde corre leite e mel. Essa é a nossa esperança. Um lugar onde não haverá nem fome nem dor. Ninguém vai sofrer, chorar ou ficar triste. Isto já se antecipa com todos os momentos em que podemos experimentar Deus cuidando de nós. Ele cuida com carinho, proteção, nos guarda no deserto, Deuteronômio 32, como a pupila dos olhos. Pois bem, a esperança. O Salmo 68, versículo 5 também apresenta a mesma perspectiva mística, onde se diz que dos órfãos Ele é pai, das viúvas Ele é protetor. Todos temos orfandades. E quando não temos consciência deste amor de Deus, nós mendigamos outros amores. Sim, outros amores. Estes amores, como assim nos lembra um dos nossos cantores, matam, ferem, amores que amargam. Pense na sua vida, os momentos onde falta a ti experiência do amor, da bondade, da fidelidade de Deus. E você esquece daquilo que está dentro e passa a buscar fora. Apresente sua orfandade a Deus, o seu desamparo, a sua falta, o seu limite, para que Ele possa transbordar lá naquele lugar onde a sua vida é falta, é vasilha de farinha vazia. A farinha, diz o profeta, não acabará. O azeite não diminuirá, porque assim fala o Senhor. Não temas, não temer. Esta expressão, um correlato dela, não temer, está presente 365 vezes nas Sagradas Escrituras, uma para cada dia. Não temer, porque o Senhor é por nós. Não temas, isso está presente no Pentateuco, está presente aqui no itinerário dos profetas, que recordam a aliança. E deve estar também presente na vida de cada um de nós. Porque quando nós temos medo, a gente se desespera. E não podemos nos desesperar. A farinha não irá acabar. Ou seja, o Senhor é providente. É Ele quem ampara, é Ele quem protege. Vejamos, meditamos. A mulher, versículo 12, ela diz que só tem um punhado de farinha. Vejamos, adentremos do ponto de vista psicológico na dor desta fala dela. Nós nos alimentamos para adiar a morte. Por isso que nós nos alimentamos. Nós somos cadáveres adiados. Nutrimos este corpo que um dia não será mais nosso. Será comida dos vermes. Este é o nosso desafio, né? Lembra a peça Hamlet. Nós cevamos o gado para que o gado nos sirva de alimento. Cevamos a nós mesmos para virarmos comida de vermes. Essa é a nossa condição. Por isso, vaidade das vaidades, rebel, ravilin, vanidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A vida é um sopro, um punhado de pó, um punhado de farinha. Nós nos alimentamos para adiar a morte.
Ela quer alimentar-se para esperá-la. Aqui está a dureza do desespero. Desespero, não há mais esperança. E o profeta, versículo 13, diz: não tenhas medo. Prepara um pão do resto da farinha, traze-o. Esta dimensão deste resto é muito importante. Resto, nezer, este pouquinho que com a ajuda da graça de Deus torna-se muito. É Deus quem nos dá fecundidade. Não se esqueça disso. Lá onde houver aridez e falta, o Deus de Israel é aquilo de que nós necessitamos. O Salmo 64, versículo 12, traz uma mensagem que nos ajuda a aprofundar o sentido desse versículo. Quando se diz que o Senhor, o ano inteiro, coroa a terra com seus dons. Transborda de fartura onde passais, brotam pastos no deserto. Na nossa vida nós temos caminho, como o profeta Elias. Estamos às portas da cidade, às vezes desamparados, desesperados, só com um pouquinho de farinha. Mas o Senhor coroa com os seus dons. Os passos de Deus, quando Ele caminha junto conosco, os seus passos são fecundos, atrás dele vai a vida e a fecundidade. Brotam pastos no deserto. Em sentido diverso, meu irmão e minha irmã, vamos olhar o Evangelho? Evangelho preparado para hoje, Marcos 12, versículo 38, porque Jesus está em disputa com os escribas, homens cheios de si mesmo e vazios daquilo que mais importa. Marcos 12, versículo 38. Enquanto Jesus ensinava no templo, Jesus perguntou: como dizem os escribas que é o Cristo, Filho de Deus? O Senhor está ajudando os escribas, os doutores da lei, a despirem-se da sua arrogância. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, a gente não tem espaço para Deus. E Jesus alerta, versículo 38, cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e serem cumprimentados nas praças, gostam dos primeiros assentos. Quando a nossa vida está frustrada, ela está à mercê de exageros. E aí nós pensamos às vezes que os exageros, eles são apenas do ponto de vista material e físico. Mas às vezes também o excesso de conhecimento, quando nós queremos aprisionar Deus em nossa abstração. Né? Os escribas eram homens que tinham muito conhecimento, padeciam da violência das verdades presumidas, queriam que Deus coubesse dentro da sua caixinha, e por isso, na sua interpretação das Escrituras, não abriam-se à hermenêutica. O Cristo é quem traz o sentido, a hermenêutica das Sagradas Escrituras. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. É o Cristo quem nos esclarece as Escrituras, e não a interpretação dos fariseus, dos escribas e dos mestres da lei. Tomai cuidado com os escribas. Eles são inchados, fazem questão de andar com amplas túnicas, de serem cumprimentados nas praças, gostam dos primeiros lugares. Há uma avareza, há uma gula do olhar, do reconhecimento, do conhecimento, mas devoram as casas das viúvas, enquanto exibem longas orações. Eles serão julgados com mais rigor. Os escribas multiplicavam fome. É isso. Quando nós somos gananciosos, quando nós temos a gula espiritual, a gente até acha que está sendo nutrido e que está nutrido o outro, mas nós estamos multiplicando fomes. Nunca será suficiente. Eles devoram a casa da viúva, enquanto Deus guarda a viúva e a protege. O Senhor Deus se revela nos anseios dos desamparados. O Senhor Deus faz da carência da viúva o lugar permanente da atualização da sua graça e da sua fidelidade. Aqui em sentido diverso, aqueles que se julgam defensores da lei, esquecem do núcleo da lei, que é, pois, a justiça e a misericórdia. A justiça e a misericórdia. Eles devoram esta fome, devoram a casa da viúva, enquanto exibem largas orações. São perversos. Essa palavra utilizada para traduzir o hebraico, essa palavra de grande fecundidade psicanalítica, porque o que é o perverso em termos psicanalíticos? É um malicioso, é o instável, é o sedutor, é aquele que se sente superior, é alguém que atravessa os limites da lei.
alguém que utiliza-se dos outros para benefício próprio, alguém que vê apenas o próprio prazer, alguém que acha que os outros são instrumentos da sua vontade. O perverso devora, o perverso seca. Nós às vezes agimos com perversidade. O perverso, Salmo 94, versículo 20, é aquele que age mal tendo a lei por pretexto. A gente tem que estar alerta, porque às vezes nós nos utilizamos da lei de Deus para justificar a nossa maldade, a nossa perversidade. É o que Jesus chama de hipocrisia e de perversidade. Assim eram os escribas. Em sentido diverso está a viúva. E aqui uma inclusão lexical. Viúva na primeira leitura, viúva no Salmo, viúva no início do Evangelho e agora viúva. Uma imagem plástica, a narrativa de algo que o Cristo concretamente experimenta. Viúva, viúva, viúva. Disponibilidade, abertura diante de Deus. Versículo 41. Sentado à frente do tesouro do templo, poderia ter ficado deslumbrado, sequestrado de si, como as riquezas nos sequestram. Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Não havia valor pecuniário. Então Jesus chama os discípulos. Quer dizer, ele quer que eles estejam atentos ao significado do que ele vai trazer como ensinamento. Jesus é um mestre. Ele diz: em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros do tesouro. Todos eles deram do que tinham de sobra, ou seja, dos seus excessos, dos seus exageros. Pensemos o barulho do cofre quando as moedas caíam, ao passo que ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Jesus está atento. Via homens tão pobres cuja única riqueza eram os seus bens. Homens exagerados, homens que colocavam bastante. E aí vemos a verdade de um coração disponível à ação da graça de Deus. Uma viúva que dá tudo de si. Introduzamos aqui rapidamente, antes de aprofundar o mistério da viúva, quando Tiago diz que a religião verdadeira, como já citei, que há de verdade, de sinceridade, às vezes nós temos ceiras, filtros, excessos para esconder a nós mesmos e a nossa hipocrisia. A religião pura e sem mancha é assistir o órfão e a viúva em suas necessidades e guardar-se da contaminação do mundo. Jesus chama a atenção para olhar a viúva. Esse é o mandato do Cristo. A caridade, o amor, o evangelho, o ensinamento daquilo que ele nos transmitiu. Então, assistir, estar atento à viúva e o órfão. Nós rezamos uma das orações eucarísticas: dai-nos olhos, Senhor, atentos para ver as necessidades e as dores dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os que se encontram abatidos. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de olhar as dores dos outros, fazer das dores dos outros as nossas e não sermos indiferentes a este valor que é o outro. Levinas lembra: o rosto do pobre tem um valor ético, explícito. Esse é o valor que ele vê, o Cristo, mais do que o pecuniário, que nós também sejamos capazes de ver valores. O Senhor Deus, lembra o livro de Deuteronômio no capítulo 10, ele não aceita suborno, não faz acepção de pessoas. E assim continuamos em Tiago. Temos que nos guardar, tomai cuidado, diz o Cristo com os escribas, temos que nos guardar da contaminação do mundo, da sua concupiscência, da sua avareza, dos seus excessos. O Cristo chama os discípulos, volta ao versículo 43, será um ensinamento denso, profundo, de intimidade, e mostra o fato de que ela colocou mais do que todos os outros. Os outros, versículo 44, deram de suas sobras. Tomemos cuidado com sobras. Sobras dão testemunho de faltas. Ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Abandonou-se à misericórdia de Deus. Claro, aqui evidentemente não se trata de uma leitura pura e simples, dura desta passagem, porque a lei mata. Há muitos falsos pastores por aí que falam para as pessoas colocarem como dízimo
comprometendo sua renda e o sustento dos seus filhos. Esses pastores estão próximos do diabo. Jesus não está falando disso, porque seria como os escribas que devoram a casa da viúva. Não é para devorar e para deixá-la sem nada, mas é entender neste gesto dela o tudo dar-se. Ela se abandona e confia na misericórdia divina. Ela faz de Deus o seu tudo. Todos nós temos que fazer isso, e é para além dos bens. O Senhor não tem interesse nos bens, Ele tem interesse no nosso coração disponível. E aqui vamos à carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, a imitação do verdadeiro. Não é sobre este templo deste mundo, cuja economia caducou. Entrou no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. É Ele quem intercede em nosso favor. Nós temos que adentrar com Ele. Na própria carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: aproximemo-nos do trono da graça. A viúva confia na graça, no Hesed, na misericórdia. Nós também temos que entrar neste santuário. E neste santuário nós encontraremos o Cristo que em sua pobreza nos enriqueceu. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E terminamos nós com essa pergunta, com esta oração: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso? Senhor, dá-nos a graça de entrar neste santuário, não na ilusão de nossas riquezas, não preocupados com o melhor lugar, com o destaque, mas este santuário onde toda a riqueza começa com despojamento, neste santuário onde o que mais importa é sermos ricos diante de Deus, neste santuário onde o nosso despojamento é a condição de possibilidade para que o Senhor seja tudo em nossa pequenez. Basta-nos a tua graça, assim seremos muito ricos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço a você por estar conosco. Agradeço à família dos devotos da Mãe Piedade, que generosamente é responsável por tudo aquilo que de belo fazemos neste santuário e na comunicação em nossa arquidiocese. Invoco sobre a sua vida, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te guarde na palma de sua mão. Ânimo, que todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz, que o Senhor sempre os acompanhe.